Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui para o nosso pequeno estudo, um pouco gripado, um pouco febril, um pouco de tosse, mas estamos firmes, dada a importância do nosso estudo, do nosso aprendizado, do nosso conhecimento e dessa oportunidade que nós temos de aplicar os nossos conhecimentos da nossa querida doutrina. Nós estamos fazendo o capítulo 4, que é a vida espírita. Na última aula nós vimos sobre os espíritos errantes, que os espíritos às vezes reencarnam imediatamente e outras vezes podem demorar séculos, milênios, enfim, não há tempo no mundo espiritual, não há uma contagem de tempo, o tempo por lá não é o mesmo tempo nosso. Nós vimos que é chamado de espírito errante, os espíritos que aguardam, né, o processo de reencarnação. E nós vimos que, né, a duração, né, desse intervalo entre uma reencarnação e outra pode sim demorar entre algumas horas e alguns séculos, e que as reencarnações para uns espíritos mais elevados, elas tornam-se mais fáceis, mais rápidas, pelo simples fato de que os espíritos já estão numa condição mais próxima ao estado de espírito puro, ao estado de espírito elevado. Portanto, as suas características, né, eles já são menos materiais, são menos viciosos, menos defeituosos, né? Portanto, facilita bastante o processo da reencarnação. E hoje nós vamos ver a questão 224b, que fala a respeito dessa duração. Se essa duração, né, dos intervalos das reencarnações está subordinada à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação. A resposta dos espíritos é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas é também para alguns uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser realizados com proveito, senão no estado de espírito. Então, estar no estado de espírito, existe algumas vantagens para o espírito, que é o espírito que está livre, né, dessa amarração com o corpo físico, mas, por outro lado, no estado de espírito, onde se recebe as informações, onde se tem o conhecimento do que é preciso fazer para elevar-se, para melhorar-se, e que não se consegue isso somente através do estado de espírito, e é preciso estar na carne, né? Que o processo de estar na carne é que facilita a nossa evolução, dado que através do conhecimento, né, das virtudes divinas é que nós podemos praticá-las. Nós só podemos praticá-las estando tete a tete com o nosso próximo. Então, é na carne que há a evolução. E em estado de espírito, o espírito estuda, ele recebe informações, recebe orientações, recebe apoios, enfim. Mas é aqui, na carne, que ele pode aplicar, né, as tuas vontades e conhecimentos. Então, às vezes, o espírito pede inclusive para esperar um prolongamento desse tempo de estudo, desse tempo de apoio, ele pode ser atendido,
ou um espírito quer reencarnar, mas dadas as circunstâncias das suas vidas passadas, não há o merecimento para um reencarne imediato e é prolongado o estado de espírito, né? Essa espera é prolongada e acaba tornando-se realmente um castigo, né? Por não ter tido aproveitado as oportunidades que teve enquanto na carne, não é? Então é bem isso. É uma consequência do livre-arbítrio. Por quê? Porque quando se está aqui, nós fazemos o que queremos, né? Apesar de todas as influências espirituais que temos, né, de bons espíritos e de espíritos também não bons, nós temos a liberdade de escolha, né? Nós somos intuídos pelos bons espíritos e pelos maus espíritos. E nós é quem escolhemos que lado nós vamos optar. E às vezes quando fazemos opções, né, pelo lado negativo, obviamente que a gente acaba travando essa nossa elevação moral enquanto estamos aqui, presos na matéria, no corpo, na carne, né? Por fim, enfim, é bom saber disso, né, para que a gente possa cuidar com as nossas decisões, né? As nossas decisões são muito importantes num processo de elevação. Nós só nos tornaremos melhores quando as nossas decisões forem melhores. A questão 225 diz: a erraticidade, quer dizer, no estado de espírito, o mundo dos espíritos, é por si mesma um sinal de inferioridade do espírito? Ou seja, estar na erraticidade, estar em estado de espírito é considerado inferioridade? É um sinal de inferioridade do espírito? A resposta dos espíritos é não, porque há espíritos errantes em todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre das constrições da matéria. Ou seja, nós somos seres espirituais com as experimentações transitórias no corpo físico. O estado normal nosso é o estado de espírito e livre, conforme, obviamente, livre do corpo, mas livre de uma maneira mais plena é conforme a elevação, é conforme os espíritos superiores são mais livres, né, dentro das suas movimentações, das suas ações, das suas atividades, né? Então, é bem isso. Não é inferior porque existe espíritos elevados também na erraticidade, esperando também a tua reencarnação. Talvez até em corpos menos materiais, né, como o nosso, mas as reencarnações elas acontecem sucessivamente até que o espírito atinja um grau de elevação, de pureza, que não precise mais reencarnar, mesmo que seja em corpos etéreos, não seja tão materiais como o nosso, não seja materiais como o nosso, mas mesmo assim há os processos de reencarnação enquanto houver necessidade de se atingir o grau de pureza. Espíritos puros, aí não precisaria mais de nenhuma forma de reencarnação. A 226. É lícito dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes?
A resposta dos espíritos, vamos lá. Os que devem reencarnar-se, sim. Os espíritos puros que chegaram à perfeição não são mais errantes. Seu estado é definitivo. Fizemos essa resposta, já antecipamos essa resposta na questão anterior. Ou seja, o estado de errante é ainda quando há a necessidade do espírito reencarnar. Independente do grau, é um espírito elevado, mas se ainda assim existe a necessidade de reencarnação, é um espírito errante. Espíritos puros, não há necessidade de reencarnação. Portanto, o estado de espírito definitivo. Não há mais necessidade da reencarnação. Então, já não são mais errantes. Podem, inclusive, na condição de missão, uma reencarnação. É possível, e dentro da doutrina nós só podemos dizer o que é possível. Não afirmamos e não negamos nada. Então é possível sim um espírito puro, dentro de uma missão, encarnar-se. E não quer dizer que seja com esse corpo nosso, esses belos corpos que nós temos, não é? Então, aqui tem uma nota do autor nessa questão 226. No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos se enquadram em diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente, à medida que se depuram. No que diz respeito ao estado, podem ser encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando a nova encarnação para evoluírem, espíritos puros, perfeitos, não tendo mais necessidade da reencarnação. Essa nota só corrobora com o que nós descrevemos nas 3 questões anteriores. Muito bacana, e a gente, como já estamos com alguma dificuldade de falar, sem tossir, com algum esforço, a nossa aula fica por aqui, bem curta, mas de qualquer forma bem bacana, bem legal, bem clara, e espero que seja bem aproveitada também. Que Jesus abençoe hoje e sempre. Até a semana que vem.